Semana passada nós falamos de um termo da cruz, né? Um tema pesado, um tema onde ninguém consegue escapar ileso, todos têm que ser confrontados pela cruz de Cristo. E eu não sei como é que foi a sua semana, eu não sei de que maneira você lidou com a existência da cruz, de que maneira você lidou com essa perspectiva a respeito do sofrimento e morte do nosso Senhor, né? Mas hoje nós queremos anunciar o Cristo que ressuscitou. E essa mensagem, irmãos, talvez seja a mensagem que dá todo o sentido para a nossa vida cristã. Porque se Jesus tivesse simplesmente morrido na cruz, beleza, ele pagou os nossos pecados, satisfez a ira de Deus, continuou ali no madeiro e de repente foi morto, foi sepultado e acabou, não haveria esperança para nós. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. E isso é o motivador de todo cristão. Né? Esses dias eu me coloquei assim numa situação, me vi numa situação onde eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor está vivo, eu sei que o Senhor ressuscitou, mas eu não estou conseguindo ver essa tua presença no meu dia a dia, eu não estou conseguindo entender esses propósitos, essas questões, e isso eu vi que me deixava um pouco inquieto. Mas a partir do momento em que o Senhor, ele ressuscitou, a gente pode contar com a presença dEle, a gente pode contar com o poder dEle na nossa vida, irmãos. E eu espero que essa mensagem seja uma mensagem relevante para todos, né? E que a gente considere ainda a cruz na nossa vida, mesmo com a ressurreição de Cristo, né? Porque nós falamos que a cruz, por exemplo, é o centro do Evangelho. A cruz, ela dividiu eras, ela fez uma transição de eras, mas a cruz, ela está vazia. Eu antes, não sei se vocês já repararam, mas se vocês forem numa igreja católica, normalmente alguns parentes batizam seus filhos na igreja católica, né? E todas as vezes que eu fui nesses batismos infantis, eu entrava na igreja católica, eu via a cruz, e tinha um Jesus ensanguentado, com a coroa de espinhos, com aquela cara de sofrimento, e estava lá no púlpito, assim, né? E aí esse é o Cristo que muitos católicos acreditam, até muitos cristãos também evangélicos. Acha que Jesus está lá pregado, é o coitadinho, nossa, a gente fez ele sofrer tanto, e se limita a ter uma vida cristã com base nessa perspectiva, né? E Cristo, ele abandonou aquela cruz. A cruz foi sim um divisor de águas, foi um momento em repartir eras, mas teve um propósito pontual e adequado na história da humanidade. E ele ressuscitou. O fato de Jesus ressuscitar tem que trazer esperança no nosso coração, irmão. Não é algo que você já sabe e fala, tá, ele ressuscitou, legal. Vou continuar aqui mascando meu chiclete, vendo meu celular. Não, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e isso faz toda a diferença para nós, como igreja. Não tinha nenhum outro motivo para os discípulos testemunharem a não ser a ressurreição de Cristo. Já pensou, Jesus morreu e aí eles saem para pregar o evangelho. Uma vez veio um cara aí que falava que era Deus e ele pregou muitas coisas bonitas. Uma vez eu lembro que ele foi no Sermão do Monte, anunciou tantas palavras belas, só que ele morreu, mas recebe o ensinamento dele. É bom, vai fazer bem para a sua vida. Tá, mas qual é a esperança? Também eu conheci um carpinteiro que ele fazia vários milagres, e onde eu andava, eu via ele fazendo milagres, ele curava o leproso, curava o cego, curava o coxo e tal, mas ele morreu. Mas lembra desses milagres que ele fez, é bom para você lembrar. Tá, mas o que esses milagres têm a ver com a minha vida? Não tem esperança. Então a ressurreição agora é o ponto auge da nossa mensagem. Cristo ressuscitou, amém, igreja? Ele está vivo. Ele está vivo conosco, Ele está vivo na igreja, Ele está vivo nas nossas famílias. E Cristo vivo significa que Ele ainda continua operando os milagres. A coisa que mais me incomodava no seminário, eu até hoje não consigo entender, é como existem teólogos que perdem o tempo deles lendo a Bíblia, sendo que eles estão lá procurando justificar a não existência dos milagres. Eu falei, por que o cara se dá o luxo de fazer isso? Estuda 5, 8, 10, 15 anos para provar que hoje em dia ainda não se tem milagres. Não tem sentido. Se Jesus está vivo, é o mesmo Jesus ontem, hoje e sempre. E tem mais, né? O Espírito Santo está no nosso meio. Então a presença física de Jesus, igual a gente vai ver aqui nesse finalzinho do Evangelho, que ele chegava assim para os caras, pode tocar na minha mão. Está furada aqui, tá vendo? Fui eu mesmo que estava lá na cruz, mas eu agora estou falando com vocês. A gente não tem mais essa presença física. Se Jesus, por algum momento, estiver aqui no nosso meio, você não vai conseguir dar um abraço nele e dar um tapinha nas costas.
Porque ele vem por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo está presente, irmãos. É a manifestação do Deus vivo no nosso meio. E eu fico pensando que nessa imagem do Cristo na cruz e do Cristo que não está mais na cruz, muitos cristãos vivem na perspectiva do nosso Deus ainda crucificado. E sabe quem era assim? O Pedro. O Pedro, por exemplo, ele era um cara atormentado pela culpa. Imagina, ele negou Jesus 3 vezes. E de repente viu o último suspiro do seu mestre na cruz, falou, está consumado. Entregou o Espírito para Deus, virou a cabecinha lá, né, igual no filme, e acabou. Então Pedro deve ter ficado se martirizando com um tanto de culpa, falando, meu Deus, mas por que eu traí Jesus? Por que eu neguei o nome dele? Então eu vejo que muitos cristãos andam nessa perspectiva de Pedro, são atormentados pela culpa, sem receber a restauração de Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Muitos cristãos estão continuando numa rotina cristã, religiosa, lê a sua Bíblia, separa o seu dízimo, tem tudo os procedimentos padrões da vida de fé. E aí, de repente, são atormentados por culpa, carregam seus pecados dia após dia, alguns se autopunem, né, de alguma forma, e isso, na verdade, não é o cristianismo que Jesus veio dar para nós, porque ele está vivo. Se ele estivesse na cruz ali, morreu ali, acabou, beleza, você até podia viver dessa forma. Talvez fosse um jeito da gente aliviar a consciência, né? Ó, eu vou carregar meus pecados, eu sou o mais coitadinho de todos os homens. Nossa, Deus, esse palavrão que eu soltei hoje foi ele que crucificou o Senhor na cruz. Aí a vida vira uma miséria, né? Então, eu vejo também que além desse perfil do estilo do Pedro, muitos cristãos vivem à sombra daqueles discípulos, né, que se sentiram abandonados pelo Mestre. Jesus, o Senhor falou tantas coisas bonitas, o Senhor me deu tanto amparo, o Senhor me protegeu na hora que veio aqueles guardas prender a gente, o Senhor me guardou do mal, o Senhor tem me ensinado tantas coisas, mas o Senhor morreu, o Senhor me abandonou. Eu não consigo ver o Senhor na minha vida, eu não consigo sentir a Tua presença, eu não consigo mais receber os Teus ensinamentos. Muitos cristãos andam assim, mas continuam nas suas práticas religiosas. Então tem aqueles que carregam a culpa e tem esses que se sentem abandonados. Por quê? Porque não tem a noção de que Cristo está vivo, de que Cristo, ele realmente ressuscitou naquele terceiro dia. A imagem que essas pessoas têm normalmente é daquele servo sofredor de Isaías 53. Vocês fizeram a lição de casa? Leram Isaías 53? Eu fiquei sabendo alguns movimentos dentro das células assim que o pessoal leu, achei legal, achei muito bom. E até compartilharam sobre isso, né, durante a semana. A imagem do servo sofredor, não tem como falar que aquilo lá não era Jesus. Mas foi Jesus por um tempo, depois ele ascendeu aos céus, né, ele ressuscitou, ele está vivo à destra de Deus. Então hoje nós vamos falar desse Jesus, o Cristo que ressuscitou. Vou falar isso muitas vezes, né, ao longo da pregação. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele vive. Tem até a música, né, o corinho lá, porque ele vive, posso crer no amanhã. Irmão, glória a Deus que no céu não vai ter eletricidade, não vai ter computador. A gente vai falar direto com Jesus, face a face. Bom, vamos concentrar aqui, irmãos. Primeiro ponto dessa mensagem, para falar que Cristo ressuscitou, nós vamos falar sobre o túmulo vazio. Se você puder abrir sua Bíblia no capítulo 20 de João. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Vamos lá, acompanhe na sua Bíblia no telão. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário
que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Esse ponto, irmãos, talvez seja importante trazer algumas ideias a respeito desse trecho. Primeiro, é muito legal a corrida dos discípulos, né? Você imagina ali, a Maria chega toda desesperada, e aí João e Pedro estão ali conversando, e aí ela fala, roubaram o corpo do nosso Senhor. Ele não está mais lá, não sei para onde levaram. Os dois levantam e começam a postar uma corrida, né? Uma vez a gente fez isso na praia, a gente correu, tinha eu, Daniel, Jó, Kenny, lógico que o Jó venceu, né, o tamanho da perna dele. E aí depois você via as marcas na praia, né, das passadas de cada um, o quanto cada um afundou, né, os mais gordinhos, e os quantos mais altos conseguiam correr mais. Então eu não sei se João era mais alto que Pedro, mas ele fala que ele chegou primeiro. Talvez ele tinha tanta paixão assim por Cristo, né, que ele falou, eu vou sair, eu vou chegar antes que Pedro. E aí era a corrida do The Flash aqui com o Pedrão. E aí chegando lá, ele para. Porque realmente ele testificou que aquilo que a Maria estava falando era verdade. E ele olhou assim e falou, o corpo não está mais lá. E o Pedrão continuou correndo, desembestado, passou por ele, entrou, falou, ele não está aqui. E além dele não estar aqui, o lenço está no chão e tem um paninho dobrado aqui, ou seja, não arrancaram ele daqui. Porque se está dobrado o paninho, né, o cara que ia tirar o corpo de Jesus não ia ser tão delicado assim, né? Dobrar o paninho, deixar no cantinho e tal. Então, essa cena mostra a expectativa que os discípulos tinham de retomar o seu contato com Jesus. E aí a Maria, o que eu acho interessante nela, logo de madrugada, ela estava lá. Para pensar. Acabou de ter aquela cena, a maior vergonha que a gente já pode ver, que o ser humano pode passar, todo sofrido, ensanguentado, e aí de repente vem Nicodemos, José de Arimateia, fala, Pilatos, a gente quer pegar esse corpo e a gente quer sepultar. A gente quer fazer com que ele tenha um enterro digno. Deu o corpo para eles botaram no túmulo que era 0 bala, ninguém tinha usado aquele túmulo, e fecharam com uma rocha. E aí o que acontece? Se vocês ficarem espertos nos outros evangelhos, você vai ver que os judeus já falaram, e se vierem os discípulos e roubarem o corpo, e aí o primeiro erro vai ser pior que agora, né? O que a gente fez. Então, faz o seguinte, libera aí pra gente uma guarda, deixa uns guardinhas lá na frente, né? Uns soldados romanos guardando ali a entrada, porque se acontecer isso vai ser pior, porque já está tendo todo um burburinho a respeito desse Jesus. E se os discípulos vierem e sumirem com o corpo dele, vão falar que realmente ele faz milagres e tal, e vai ficar pior a situação. Então eles liberaram para eles alguns soldados. Só que a Maria aparece lá de madrugada, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Segunda? Não, domingo. Domingão, ela acordou cedão, foi fazer o devocional dela lá no sepulcro de Jesus. Tô brincando. Ela foi andando até lá, e quando ela chega, não sei o que ela foi fazer no sepulcro. Talvez chorar um pouco mais, lamentar, fazer uma oração. Né? A gente tem o dia de finados, as pessoas vão lá, visitam os túmulos e, sei lá, faz um monte de homenagem, lembram algumas coisas, cada um tem um comportamento. Talvez ela tivesse tido isso. Ela falou, eu vou até o túmulo, porque eu quero ficar mais um pouquinho a sós. Né? Mesmo não podendo tocar, eu sei que ele está lá. E aí eu vou ter esse momento com o meu Senhor. E quando ela chega lá, o túmulo está vazio. O túmulo vazio é algo, assim, estrondoso. É algo que traz uma grande alegria para nós. E se você pegar esses trechos que eu acabei de citar a respeito do Nicodemos e do José de Arimateia indo pegar o corpo, isso fala a respeito do sepultamento de Jesus. A gente não tratou isso na pregação passada, mas só para relembrar. Primeiro, o que eles faziam para o cara morrer logo lá na cruz? Quebravam as pernas. E Jesus, eles passaram, olharam e falaram, já está morto, não precisa quebrar as pernas. Lógico que isso é a interpretação deles, porque na verdade isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Depois, né, o cara infeliz lá, para testificar que ele estava morto mesmo, pegou uma lança e enfiou no lado de Jesus. Perfurou Jesus, jorrou sangue e jorrou água. E aí testificaram, nossa, ele está morto mesmo. Depois, outra coisa que fizeram, pediram o corpo para o sepultamento. E quando passou todo esse tempo, quando a Maria voltou para lá, já era o terceiro dia. Já era 3 dias que ele estava ali enterrado.
E muitos falam que os judeus esperavam exatamente um tempo para atestar aquela morte. Porque existe também uma outra linha que eu já li a respeito, que fala que é como se o espírito ficasse ainda circundando o corpo e, de repente, se ele voltasse à vida era porque o espírito ainda não tinha ido. E os judeus acreditavam que no terceiro dia, realmente ele estaria morto. É mais ou menos o mesmo princípio de Lázaro. Lázaro estava morto, Jesus ficou esperando, ficou enrolando um pouquinho, e ele falou, agora que ele está morto mesmo, a gente volta lá e vocês vão ver o milagre para a glória de Deus. Para testificar, ele realmente está morto. Tanto é que riram de Jesus, quando ele falou que ele dormia e que ele ia ser ressuscitado. Então, isso tudo, todo esse sepultamento é para enfatizar que Jesus de fato estava morto na sua carne, no seu corpo. E quando ele estava no túmulo, aquilo lá realmente era um defunto. Não tinha vida, não tinha fôlego, não tinha sopro. Alguns falam, não, porque ele desmaiou por causa da dor. E aí quando tiraram ele da cruz, de repente ele conseguiu retomar o fôlego e viveu. Não, isso é balela. Ou então, quando Jesus ressuscitou, ele era um espírito. Não, a gente vai ver que também isso é besteira. Era próprio Jesus. Então, quando ela chegou lá no terceiro dia para fazer os seus momentos com Deus ali, ela viu o túmulo vazio. E aquilo encheu ela de grande alegria. Então, uma coisa que vale a pena a gente falar, irmãos, porque eu já vi gente confundindo isso. Ressurreição não é reencarnação. Reencarnação não tem nada a ver com ressurreição. Algumas religiões acreditam que você reencarna, ou seja, você pode vir como um porco na próxima geração. Quem é corintiano pode vir como palmeirense. Você você é uma mulher, de repente você morre, vem na outra vida, você vem como um velho, um homem rancoroso e tal, para pagar os seus pecados. Enfim, reencarnação é isso. A Bíblia fala, Jesus ressuscitou. E eu estava lendo a questão da ressurreição. A melhor forma de você classificar é falando que é a reversão do estado de morte. Está lá, morreu. Como dizia, morreu, está lá, está morto. Não tem, você pode tocar, não tem vida. Então ele saiu desse estado totalmente sem vida, no estado de morte, e voltou a viver. Realmente é um grande milagre, irmãos. E também não é aquela aparição fantasmagórica, né, que falaram, não, os discípulos viram um fantasma lá e tal. Eles gostam desse negócio de fantasma, né? Está no barco, vê Jesus chegando, é um fantasma. Ressuscitou, é um fantasma. Tudo é fantasma. E ali começaram a surgir os primeiros contos de terror. Aí 1 Coríntios 6,14 fala o seguinte, a palavra de Deus fala que por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. A ressurreição de Jesus, ela não representa só que ele venceu a morte, mas que nós também teremos a opção de uma nova vida após morte. Nós não morreremos. Ó, que glória. Todo mundo tem medo de morrer, né? O cara sai na rua, nossa, quase fui atropelado, eu vi minha vida passar pelos meus olhos, porque não é a minha hora agora. Mas a morte não é o fim. Jesus também vai nos ressuscitar. O poder de Deus vai nos ressuscitar. Uma outra coisa para falar sobre o túmulo vazio. Nós temos que lembrar que aquela comunidade, aquela sociedade, ela era patriarcal, era uma sociedade machista. Então, se uma mulher viesse e falasse assim, eu vi tal coisa, eles não iam acreditar no testemunho dela. O testemunho da mulher era irrelevante. Tá? Não na Bíblia. A Bíblia depois teve toda a transformação, o Novo Testamento, o Espírito Santo vindo, a igreja se formando e tal, né? A releitura a respeito da lei, mas era uma sociedade machista. Então, se você for ver, não foi só Maria. Existiam várias mulheres que seguiam Jesus. E elas acabaram sendo testemunhas oculares a respeito da ressurreição. Então, quando Maria vira para os discípulos e fala, eu vi, ele não está lá, eles poderiam virar e falar, fica quieta, vai lá cozinhar, fica quieta, vai lá limpar a roupa, vai não sei o quê. Mas não, eles acreditaram no testemunho dela. Por quê? Algo no coração deles acendeu. E aquele testemunho se tornou verdadeiro e eles foram conferir. E aí, o que falou no versículo que a gente leu? Chegando lá, viram e creram. Então, o que eu estou querendo dizer a respeito dessa testemunho das mulheres é que ele não era confiável. E aí você pensa João escrevendo, uma mulher foi lá no túmulo e veio correndo dizer que viu que o túmulo estava vazio. Cara, o João nunca ia escrever isso pensando se isso não, de fato não fosse verdade. Faz sentido? Faz, né? Espero que sim. Então, é uma das comprovações que o túmulo vazio, de fato, foi comprovado que estava vazio. Porque senão eles não acreditariam no testemunho da mulher. Eles foram, viram e registraram também. E
O túmulo vazio é a primeira evidência a respeito da ressurreição de Cristo. Por isso que nós abrimos esse culto falando a respeito do túmulo vazio. E aí agora nós vamos para um ponto mais profundo e mais que tem a ver com a nossa vida, que é as aparições de Jesus Cristo. Quando eu falo aparições, por favor, não tenha na sua mente o fantasma, tá? Fala umas aparições, né? Parece algo meio, como é que fala? Arquivo X e tal, né? Não é isso. Aparições de Jesus ressurreto. Jesus, ele apareceu, pelo menos nesse capítulo, para 3 grupos de pessoas, né? Ele apareceu para Maria, apareceu para os discípulos e ele apareceu para Tomé. E aí nós vamos brevemente passar por esses 3 grupos e ver o que isso tem a ver com a nossa vida, de que forma isso a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Eu separei os trechos bíblicos, eles são um pouquinho longos, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma lida, pelo menos nesse primeiro. Se eu ver que o tempo está ficando corrido, a gente tenta resumir os outros. Mas vamos ler o capítulo 20, do 11 ao 18. Tá. Vamos lá. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. E nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Esse momento é muito emocionante também. Você pensa assim, você vê que o homem é sempre mais acelerado, né? Mais prático, mais rápido. A mulher já fica um pouquinho mais contemplando, tem mais paciência. Os caras chegaram correndo, viram que Jesus não estava lá, deram as costas e já foram falar com os outros. E ela ainda ficou lá um pouquinho triste, lamentando, olhando aquela cena. Os dois provavelmente entraram lá, né? Viram, creram que eles não estavam mais lá. Só que quando Maria permaneceu naquele lugar, chorando, triste, ela viu 2 anjos. Pensa assim, se Pedro e João tivessem parado e falado: nossa, mas o que será que aconteceu? E aí consolassem a Maria: calma, Maria, alguma coisa boa deve ter acontecido. Eles também teriam visto os anjos. E de repente eles também teriam visto Jesus naquele momento. Mas não era isso que Deus tinha preparado para aquele momento. E eles saíram correndo e ela ficou lá. E eu acho que ela não pensou na possibilidade da ressurreição. Porque até mesmo quando ela viu Jesus e parecia ser o jardineiro, ela falou: onde você guardou o corpo dele? Me dá que eu levo. Cara, a mulher não ia conseguir carregar o corpo de Jesus. Desculpa, eu não estou querendo menosprezar as mulheres, mas ou ela era aquelas mulheres cozinheiras fortonas assim, né? Ou ela não ia conseguir carregar o corpo de Jesus. E aí ela estava ali, ela não pensava nessa possibilidade da ressurreição, mas sim que tinham levado o corpo de Jesus. A Maria estava triste porque ela estava acreditando numa mentira. A Maria deixou tristeza entrar no coração dela porque a mente dela concebeu um pensamento que ela achava que era verdade. E isso, na verdade, foi tudo o que atrapalhou a Maria naquele momento. Eu não sei vocês, mas tem vezes que acontece isso comigo. Você está tão bitolado com uma ideia que aquilo lá parece que é uma verdade, né? Sei lá, vamos supor, um pensamento: você não vai conseguir. Aí você vai com aquele pensamento: você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, e o você não vai conseguir acaba se tornando uma verdade. E você fala: realmente eu não sou capaz. A Maria estava com isso: levar o corpo, levar o corpo, levar o corpo, ele não está aqui, roubaram o corpo, onde que eu vou arranjar o corpo dele? E ela não pensava nas outras coisas que poderiam ter acontecido. Ela não pensou que de repente os próprios discípulos poderiam ter tramado um esquema para tirar o corpo de lá. Ela só pensava nisso. E aquilo deixou ela triste. Aquele pensamento começou a criar raiz na mente dela. E aquilo começou a ser a fonte da tristeza que impedia ela de enxergar Jesus. Quando Jesus apareceu para ela, ela não reconheceu Jesus. Lógico, ela não tinha a concepção de falar: realmente ele pode aparecer a qualquer momento. Não, porque para ela era certo que tinham levado o corpo.
E por que foi a Maria a primeira a testificar o túmulo vazio e a primeira que viu Jesus? Vocês nos perguntam isso quando você lê o texto bíblico? Por que a Maria foi a primeira? É interessante perguntar isso. E eu vejo que tanto a atitude dela de ser a primeira e única que foi lá no terceiro dia, o fato delas permanecer no túmulo, não acreditando naquela situação, né, de ver que tinham, entre aspas, roubado o corpo de Jesus, mostra que ela tinha um coração que realmente amava o Senhor. E você vê, a Bíblia fala que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. Deus ouve esses corações. E eu vejo Maria um perfil de adoradora. E ela colhe os frutos disso. Não estou dizendo que João e Pedro, ou qualquer um aqui, não tem esse perfil. Mas muitas vezes a gente não consegue parar e esperar Deus. Ela ficou ali, contemplando, parada. E Deus conhecia o coração dela. Tanto é que Jesus podia ter aparecido para os 12, igual ele fez depois no ponto que a gente vai ver. Mas ele resolveu primeiro ir lá falar com a Maria. Ela foi a primeira do universo todo a ver Jesus Cristo vivo, ressurreto. É muito louco. Não sei se vocês conseguem captar isso. E aí eu vou voltar naquele ponto que a tristeza impedia ela de enxergar Jesus. A palavra fala, viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E aí Jesus falou, por que você chora? Quem você busca? Essa pergunta, quem você busca, pensa Jesus perguntando. Óbvio que ele sabia o que ela estava fazendo ali, né? Mas quando ele está falando quem você busca, é como se ele estivesse falando assim, eu ressuscitei, eu estou aqui, não há necessidade de procurar mais. Eu estou diante de você agora, eu ressuscitei, a morte não me prendeu. E eu estou aqui me revelando para você, Maria. E aí quando ela olha e cai a ficha, a tristeza vai embora. A exclamação que ela dá, mestre, né, feliz pra caramba, mostra que aquela tristeza foi embora, que a mentira foi embora. E eu creio que esse é o tipo de relacionamento que nós, como cristãos, temos que buscar com o Senhor. Onde, quando nós nos tocamos, que Cristo está presente, essa tristeza vai embora. Essas mentiras, essas dúvidas, esses pensamentos viciosos que a gente cria na mente, vão embora e dão lugar para a presença de Deus, para o poder de Deus. E aí uma coisa muito bonita que Jesus fala, ele fala assim, não me segura, eu sei que você quer ficar aqui, quer quebrar outro frasco nos meus pés aí e tal, enxugar com os seus cabelos e tal, mas não me detenha, eu ainda não fui para o Pai. E aí ele fala, vai até os seus irmãos, até os meus irmãos, né, ele fala. E Jesus fala, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Essa frase de Jesus é linda. Porque naquele momento ele está falando, agora sim vocês têm acesso ao Pai. O meu Pai agora é o Pai de vocês. Antes da cruz, as pessoas brincavam nesse relacionamento com Deus. Ah, Deus é meu Pai. Ninguém falava Deus é meu Pai. E nesse momento, esse relacionamento foi restabelecido. Um relacionamento de intimidade. E a primeira coisa que Jesus fala para ela, vai lá e fala para os meus irmãos que o meu Deus é o Deus deles. O meu Pai é o Pai deles. E Jesus fala isso para a gente. O meu Pai é o seu Pai. O meu Deus é o seu Deus. Ele está falando assim em outras palavras. O plano da cruz deu certo. O plano da salvação deu certo. A redenção foi completa. Tudo realmente foi consumado. Tudo está cumprido. E vocês agora têm acesso ao meu Pai e ao meu Deus, que agora é de vocês. Para quem estava longe de Deus, para quem reconhecia os pecados, para quem carregava a culpa, para quem vivia no sofrimento, olha essa palavra de Jesus e fala, glória a Deus, eu tenho acesso ao Pai, agora eu sou filho, agora eu posso desfrutar desse relacionamento. E aí uma coisa interessante, né, a reação da Maria, e eu vejo que é uma reação, talvez a primeira reação ao nos encontrarmos com Jesus vivo, é obedecer aquilo que ele falou. A Maria não insistiu em ficar lá, ela foi falar com os discípulos. Ela obedeceu a Cristo e testemunhou o que ela ouviu e o que ela viu. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós recebemos algo dele e com certeza não é para a gente reter, mas é para nós irmos testemunhar. É para nós falarmos a respeito daquilo que vimos e ouvimos. Recentemente um irmão postou, acho que no Facebook, uma experiência que ele teve. Eu não pedi autorização para falar, mas eu não vou citar nomes, estava no Facebook, é meio público, então eu vou citar aqui.
Ele estava no Uber, aí ele deu uma cochilada e teve um sonho. E aí, de repente, quando ele acordou do sonho, ele perguntou para o motorista se ele, por acaso, sabe, aquele nome que veio na mente dele no sonho, tinha algum significado para o motorista. E aí, se eu não me engano, ele falou que era o nome da filha dele, que estava em dúvida entre seguir 2 áreas, ou fisioterapia ou medicina. E aí ele falou que via essa pessoa fazendo uma cirurgia, acho que bariátrica, que fala, que redução do estômago. É. E aí tá. Aí quando ele saiu do Uber, né, eu ia falar do táxi, quando ele saiu do Uber, o cara falou, e minha mãe estava fazendo uma cirurgia dessa. E ficou meio assustado, assim. Eu acho que eu entendi isso. Quando eu li lá, foi mais ou menos o que eu entendi, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Um cristão está lá no seu dia a dia normal, pegando uma carona, pagando um serviço, né, para se deslocar na cidade, e de repente ele tem um sonho e ele tem a ousadia de expor aquilo que ele crê que foi Deus que falou para ele. E ele fala para o cara, por acaso isso aqui faz sentido para você? E o cara já fica, opa, como assim? Alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Pensa, aquele cara é incrédulo, aquele cara não tem acesso a Deus, aquele cara está morto nos pecados dele. Mas ele de repente ouve, Deus está querendo falar com você. E aí, lógico, o cara de repente não falou, eu conheço o Cristo vivo, o ressurreto e tal. Mas se o cristão tivesse essa disposição, com certeza nós traríamos mais transformação para as pessoas à nossa volta. Porque nós experimentamos Cristo e levamos esse Cristo aonde nós estamos. Não importa se é no Uber, não importa se é numa lanchonete, se é na faculdade ou no nosso trabalho. Então eu vejo que essa é a primeira reação quando nós encontramos com Cristo vivo. Não é assim, eu tenho vontade de falar de Jesus. Cara, não é uma questão de vontade. Eu não posso falar assim, você está com vontade de jogar bola? Se a gente marcar um jogo, vai todo mundo estar com vontade de jogar bola. E mesmo não tendo jogo, o cara já está com vontade, porque aquilo lá está no coração dele. E a vida com Jesus, reconhecendo Ele como Cristo vivo, é exatamente isso. Eu não preciso esperar um mega evento, nossa, vamos falar sobre o evangelismo na Pamplona 2017. Não, o coração já vai estar queimando, porque conhece Cristo vivo. Porque quer falar a respeito daquele que o ressuscitou dos mortos. E aí foi o que a Maria fez. Ela foi para os irmãos e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que Ele lhes dissera isto. Então, só retomando, a Maria, a tristeza dela estava ofuscando o poder da ressurreição. Eu penso nesse perfil da Maria como alguém que é triste na caminhada cristã. Tem alguma tristeza, algo parece que carrega junto com a fé. Realmente, a pessoa é temente a Deus, ela separa lá o tempo de botar um CDzinho e entrar na presença de Deus, ela gosta de cantar no louvor, ela gosta de participar de projetos sociais, mas existe uma tristeza que caminha com ela. E essa tristeza ofusca o poder de Cristo vivo na vida dela. Mas que esse fato possa mudar a disposição do coração. Quando ela viu Jesus, ela mudou. A alegria veio. Substituiu a tristeza. E aí nós vamos para outro grupo de pessoas, que são os discípulos. E aí eu identifiquei nos discípulos também uma característica. Igual na Maria tinha esse lance da tristeza, dela estar triste, abatida, nos discípulos também existia um certo aspecto. E eu intitulei ele como sendo os medrosos. E nós vamos ver por quê, né? Naquele mesmo dia que a Maria viu o túmulo vazio, Pedro e João voltaram para falar, realmente, estava vazio. E aí você vê que eles fazem uma reunião de portas fechadas ali. O que significa isso? Estavam com medo. Eles estavam com medo, na verdade, dos judeus. O texto bíblico fala isso, esse trecho aí, do 19 ao 23. E quando eles estavam reunidos, Jesus apareceu para eles. Imagina, você está fazendo a sua célula, de repente aparece Jesus assim. Apareceu lá. O que você ia falar? Ô Jesus, vamos bater um FIFA aí. Não. Ele apareceu e falou, paz seja convosco. Imagina, paz seja convosco. Você está com medo, você está... qualquer momento vai entrar alguém por aquela porta e vai serrar todo mundo no meio. Vai levar todo mundo para ser crucificado igual ele foi. Imagina a cena. A gente já passou, por algumas experiências aqui na Pão de acidente, ou às vezes de algum assalto na casa. Você fica meio alerta, assim, você fala, quando é que vai acontecer de novo esse negócio? Você vai entrar em casa, você fica olhando para os lados, você vai no carro, você já começa a orar antes para entrar no carro. Por quê? Porque é um trauma. E os discípulos tinham acabado de ver toda aquela cena da crucificação. E de repente chega João e Pedro e fala, o corpo sumiu.
E eles estão reunidos lá e falam, por que a gente está reunido aqui? A gente é idiota, vamos cada um para um canto, vamos fugir daqui. Eles estavam com medo, eles estavam com a porta fechada, com medo dos judeus. E de repente aparece lá Jesus, né? Imagina o susto que esses caras tomaram. Ele apareceu e falou, paz seja convosco. Aí é capaz ainda de virar Pedro e falar, que paz o quê, mano? Nós estamos tudo doido aqui, preocupado, e você fala em paz. Mas não foi isso que Pedro fez. Quando Jesus apareceu, ele realmente trouxe essa paz. Imagina a reação desses discípulos. E, além da paz, esse encontro com Jesus, que ressuscitou, trouxe alegria. Né? O trecho bíblico falou isso. Ó, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Naquele momento que Jesus se revelou, eles falaram, realmente é o Senhor. O Senhor está aqui. Agora nós podemos ter paz. O Senhor está nessa casa, não precisa mais ter medo. Eles esqueceram os judeus. Podia entrar o exército de todos os judeus ali e arrastar todo mundo para fora. Só de ver Jesus, eles já estavam alegres. O medo foi embora. Aí eu te pergunto, será que o medo não é igual à tristeza? Um engano? Algo que quer sabotar a nossa fé em Cristo ressurreto? Então isso é para a gente pensar, irmãos. Eu não estou contando a história deles, eu estou trazendo isso para a nossa vida. E com certeza a gente passa muito por isso. Esse medo, na verdade, ele não permite que essa alegria e essa paz de Cristo reina no nosso coração. O medo vai minando essa paz e essa alegria que o Senhor quer trazer para a nossa vida. E era exatamente isso que estava acontecendo com os discípulos. Por conta do medo, eles não conseguiam ver que a paz estava estabelecida, que eles poderiam ter alegria porque Jesus estava vivo. E aí, mais uma vez, Jesus fala, paz seja convosco, confirmando, testificando. Essa paz é aquela paz que o mundo não pode dar. E após dizer isso, Jesus ainda deu uma missão para eles, né, que tem a ver com esse trecho aí que está aí no PowerPoint. Ele falou, como o Pai me enviou, eu os envio. Ele deu uma missão para os discípulos. Falou, eu já dei o treinamento, eu ressuscitei, e agora eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão cumprir essa missão. Uma das coisas que eu concluo é que quando a gente tem medo, isso é um impedimento para a gente viver a vontade de Deus. Quando a gente tem medo, a gente não consegue cumprir a missão de Deus na nossa vida. Ai, Deus, mas eu tenho medo que eu não vou cumprir a sua vontade. O medo já está lá de novo. É uma barreira. É algo que atrapalha a vida e a fé cristã. E eu creio que nesse soprar do Espírito, é como se fosse igual o Sandrão fala, né? Eles estavam degustando um pouquinho do que seria em Atos. Porque depois em Atos veio o Espírito completamente. E aí eles saíram testemunhando de Jesus. Não tinha mais ninguém que colocasse medo no coração desses caras. E eu realmente oro para que a gente seja um cristão desse tipo. Que a gente olhe e fale, eu conheço o meu Senhor, eu ouço as palavras dele, eu obedeço as palavras dele, eu recebo do Espírito dele e eu posso fazer a missão que ele me deu. E eu vou até o fim. Tem que ter coragem, irmãos, para ser cristão. Um cristão verdadeiro, um cristão com convicção. Porque nós carregamos algo muito precioso. E não é só para a nossa vida, não é só para viver uma vida tranquila. Pelo contrário, a gente recebe uma missão que é testemunhar Cristo vivo. E muitos não aceitavam esse testemunho. Você vai ver em Atos lá, depois a gente vai começar a ler. Muitas pessoas às vezes não queriam aceitar, por vários motivos. Mas eles foram transformados. Eles receberam autoridade. E tem tudo a ver com esse último trecho. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Eu faço uma pergunta, o homem tem poder para perdoar pecado? Você acha que o homem tem poder para perdoar pecado? Não foi esse que brigaram com Jesus? Quem é você para perdoar pecado? Né, quando ele estava lá orando pelos caras que não andavam, com o paralítico. O homem não perdoa pecado, mas a mensagem do Evangelho tem esse teor. E é exatamente isso que ele está falando. Vai e testemunha a respeito de mim. Eu estou vivo. Vai e leva para o mundo essa mensagem de reconciliação. Nós somos aqueles que recebem a mensagem da reconciliação. A mensagem da cruz. E aí quando a gente fala Jesus ressuscitou, ele pode nos levar para Deus. E para nós entrarmos na presença de Deus, de fato, os nossos pecados têm que ser perdoados, senão a gente não entra na presença de Deus.
E Jesus na cruz levou todos os pecados. Então eles recebem autoridade, irmãos. Nós, como cristãos, como discípulos do Senhor, nós recebemos autoridade para pregar o Evangelho. Não menospreza essa autoridade que o Senhor te deu. Veja bem, você não vai chegar lá na tua empresa falando, só eu posso perdoar pecados. Não. A mensagem que você carrega é aquela que pode perdoar os pecados. E aí eu faço uma pergunta, você tem tido medo de compartilhar sua fé? Como é que você se sente quando você vai expor o Evangelho para alguém? Fica cheio de dedos, cheio de preocupação, uma certa ansiedade que se enquadra nesse medo. Ah, não posso falar, porque senão esse cara é isso. Você já faz tudo o diagnóstico. Vamos testemunhar o Evangelho, irmãos. Talvez alguns não façam isso porque estão se escondendo como os discípulos. Tem todo o conceito do cristianismo, mas ainda não conhece Cristo vivo. E isso é um impedimento para a gente pregar o Evangelho. Isso é um impedimento para nós vivermos a vida que Deus quer que a gente viva, pela vontade dEle, por meio de Jesus. E o último grupo, nós vamos falar do Tomé. Cara, Tomé é bem legal, aparece pouco no Evangelho, mas fazendo esse estudo assim, eu achei interessante algumas características de Tomé. E aí, lógico, né, nós vamos colocar o Tomé na categoria dos incrédulos. Existe a tristeza, existe o medo e existe a incredulidade. Cara, a incredulidade, eu não vou falar que é pior que os outros dois, porque cada um sabe como lida com esses sentimentos, né? Mas a incredulidade, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é isso que a Bíblia fala? E de repente você vê um exemplo de um discípulo que não estava no meio dos discípulos quando Jesus veio. O que isso diz para você? Um discípulo que não está presente na reunião dos discípulos. É irmãozinho que falta no culto, que não vai na célula. Eu vejo que ele é um cara aventureiro. Ele é o típico cristão que fala assim, não, eu já sei um pouco de Jesus. Eu tenho meu relacionamento com ele, me deixa no meu canto. Ele fica à vontade assim. Ele quer viver a fé sozinho. Por que Tomé não estava com os discípulos? Ou ele era o mais medroso, né? Ele falou, eu não vou nessa encrenca, não. Se bater ali o bope dos judeus lá, dos fariseus, vai levar todo mundo, é melhor ficar na minha. Né? Então, Tomé faltou naquele domingo lá. E ele perdeu o quê? Ele perdeu a presença de Jesus. A Maria foi a primeira, depois foram os discípulos, e Tomé não estava lá no meio dos discípulos para ver Jesus ressurreto. Tanto é que quando todo mundo vem todo feliz, né? Sabe aquela história? Uma vez eu lembro que, acho que o pessoal voltou do primeiro Promifé que foram, assim, da Pão, e eu lembro que eu tinha tido uma experiência muito forte num retiro de carnaval, né? E ela lá ficava contando como é que era o Promifé. Não, porque lá você vai lá e serve, visita as casas, não sei o quê. E eu pensando, não, prefiro o retiro, né? Que eu estou lá, na minha cadeirinha confortável, ar-condicionado, recebendo a mensagem, né? Sendo renovado no espírito, tendo meu momento com Deus. Não quero ficar servindo lá, indo no sol quente, visitar de casa em casa. Eu falava, é impossível o Promifé ser melhor que o retiro. E aí depois eu fui pro Promifé, né? Aí eu voltei todo feliz também, contando para todo mundo, vai lá, mano, não sei o quê, faz a missão. Então é mais ou menos isso. Os discípulos estavam com medo, viram Jesus e já saíram testemunhando. Tomé, você precisa vir no culto do domingo que vem, cara. A gente vai fazer uma reunião aqui em casa. Vem, porque o Senhor apareceu para nós. E foi poderoso, ele transformou, nós estamos alegres, nós estamos em paz. Pensa, Tomé não viu Jesus, então ele tinha o mesmo coração que os discípulos tinham antes de ver Cristo. E aí ele falou assim, não, só acredito vendo. Essa frase aí surgiu nesse momento, né? Só acredito vendo. Ele falou, se eu não tocar o lado dele, se eu não olhar o buraquinho na mão dele e tocar também, eu não vou acreditar no que vocês estão falando. Mano, são 10 contra 1. Não é isso? 10, tá certo a conta? Porque um já tinha ido pro buraco, né? O Paulo ainda não estava. Ou o Matias, né? Quando fizeram o sorteio. E ele falou assim para os caras, não acredito em vocês. Maria testemunhou para os discípulos e eles acreditaram no testemunho daquela mulher. Os 10 contaram para Tomé e Tomé não quis acreditar. O coração do Tomé era muito duro. E aí Tomé, uma semana depois, né, ele fala assim, eu vou lá nesse culto ver o que está rolando ali. Eu não vou faltar, eu vou chegar mais cedo, vou sentar lá na frente, vou fazer meu momento com Deus. E aí Jesus aparece e surpreende ele. Jesus apareceu naquela outra reunião que eles estavam reunidos. A Bíblia fala isso, não fala? Quer ver?
8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Aí, ó, Tomé estava junto com os discípulos. Agora a equipe estava completa. E aí chegou Jesus, estando as portas fechadas, ainda estavam fechadas as portas. Talvez o Tomé falou, não é melhor a gente fechar a porta, né? Ele falou, não, fica tranquilo, paz está conosco, né? Aí o Tomé, não, é melhor fechar para garantir, né? E aí, de repente, Jesus chega e fala, paz seja convosco. A mesma saudação que ele fez para os discípulos, ele faz quando Tomé está presente. E aí ele fala assim, tá todo mundo ali na congregação, né? Ele aponta, Tomé, vem cá, você mesmo, você que está aí no fundo, tal. Aí ele fala assim, ó, põe aqui o teu dedo, vê minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado. Imagina o silêncio, né? Ele vai lá, toca, nossa, é Jesus mesmo, como eu sou ridículo. E aí, de repente, ele toma uma bordoada, né? Não seja incrédulo, mas crente. Jesus repreendeu a incredulidade. Jesus repreendeu porque ele estava duvidando que Jesus poderia ter ressuscitado. E o que Jesus falou para os discípulos? Vão lá e testemunhem isso. E o primeiro que recebeu o testemunho, quem foi? Foi um discípulo. E ele foi o primeiro a não crer no testemunho de Cristo vivo. Por isso que eu falei que Tomé é interessante. Ele foi o primeiro que negou, ele falou, não, Jesus não ressuscitou, não é possível, eu tenho que tocar para ver, eu só vou crer se eu ver essa situação. Então, por isso que a incredulidade a respeito da ressurreição é digna de uma bronca. Ele tomou uma bronca de Jesus, mas foi para, vamos dizer assim, trazer um ânimo para ele, né? Falou, muda esse pensamento, muda esse jeito de ver a fé. Eu estou vivo. Agora que você já tocou, ele até fala, né? Nossa, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Ele faz essa confissão. Eu não sei se vocês lembram, mas quando Lázaro morreu, e Jesus falou que ia haver para ressuscitar ele, Tomé foi o cara que levantou e disse aos outros discípulos, ele falou, vamos também para morrermos com ele. Vocês lembram disso? Imagina Tomé, o Tomézão do jeito que ele vira assim, ô discípulos, vamos lá com Jesus. Se ele morrer, nós vamos morrer com ele. Isso me traz uma perspectiva a respeito da vida de Tomé. Eu estou especulando um pouco, mas eu acho que tem relevância. Tomé estava pronto para ter uma vida com Deus aqui na terra. Ele estava até disposto a morrer com Jesus aqui na terra. Mas ele não conseguia conceber a ressurreição de Cristo. Ele não conseguia conceber a vida pós-morte. Para ele, a morte encerrava tudo. Então ele é um cristão que está servindo a Deus, tendo a expectativa terrena só. Não uma expectativa espiritual e eterna. Algo celestial. Porque ele está muito limitado no tempo. Se Jesus vai lá e os judeus estão querendo perseguir ele lá, vamos junto, porque se ele morrer, a gente morre com ele. Vamos mostrar nossa fidelidade ao nosso mestre. E aí, de repente, os discípulos, todo mundo, todos esses discípulos que ele convenceu aí para morrer com Jesus, esses caras viram para ele e falam, Tomé, Jesus está vivo. E ele fala, não creio. Cara, essa personalidade de Tomé, essa questão da incredulidade, ela afeta muito de nós. Como é que você está lidando com a incredulidade? Ela chega até o teu coração? Ela tem te incomodado? Você tem a mesma reação que Tomé teve? De só olhar para a terra, só olhar para o aqui e agora, só olhar para o momento, e não entender que Deus tem algo depois disso tudo? Que é isso que interessa, é esse que é onde Deus quer que a gente chegue, e isso é a eternidade com Ele. Então, além dele ser o único que perdeu a primeira aparição de Jesus, ele foi o primeiro a negar o testemunho a respeito da ressurreição. O primeiro que negou o evangelho lá da pregação, quando falaram Jesus está vivo, foi ele. Mas depois Jesus apareceu, corrigiu ele e ele se arrependeu, né? Aí eu fico pensando, onde estava o coração de Tomé naquele momento? Será que ele estava frustrado a tal ponto de não crer mais que Jesus ia ressuscitar? Isso nos leva a fazer outra pergunta, né? Onde está o nosso coração, sabendo que nós estamos servindo a um Deus que está vivo? Cuidado com a incredulidade, irmãos. A incredulidade, ela é algo que pode nos afastar do caminho de Deus. Ele quase perdeu essa oportunidade, mas Jesus foi até ele e falou, você precisa tocar para ver? Está aqui. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E com certeza ele está falando a respeito de todos nós. Alguém aqui viu Jesus aparecendo, mostrando a mão, falando, toca aqui. Tipo, Nio, toca aqui, ó, você pode ver.
Não, Jesus não fez isso. Nós somos convencidos por meio do Espírito Santo, através da palavra de Deus, por essa palavra que foi anunciada para cada um de nós, e nós cremos. E por isso que ele fala, bem mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Ele está anunciando a salvação daqueles que não estariam no seu tempo. Eu gostaria de ler um trecho bíblico de Atos 10, 39 a 43. Não tem aí no nosso PowerPoint, mas é algo que tem tudo a ver com a Maria, tem a ver com os discípulos, tem a ver com Tomé. Atos 10, 39 e 43. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Atos está testificando tudo isso que aconteceu. A ressurreição foi um novo começo. Zerou tudo. É uma nova oportunidade. É uma nova vida. É uma nova perspectiva da fé. Maria mudou depois desse encontro. Os discípulos mudaram. Tomé mudou. Nós também não deveremos mudar quando a gente contemplar Jesus e Ele vivo na nossa vida? É uma pergunta que a gente deixa. E por último, João conclui o capítulo dizendo o seguinte, aí tem o trecho bíblico no PowerPoint. Ou então, é isso mesmo. Nós estamos falando, conhecendo Jesus, o Filho de Deus. E aqui, ele termina o capítulo falando, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Depois da aparição de Jesus, ele ainda continuou fazendo milagres. E ele fala, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Muito bom, né? Aqui daria para fechar a nossa série de pregação, de conhecendo Jesus, o Filho de Deus, mas nós ainda temos mais um ponto. E é um ponto que vai ser algo para realmente nos motivar a abraçar a missão de Jesus. Mas aqui nós encerramos nesse ponto sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo nos traz vida. E essa vida talvez não seja conforme a vida que nós estamos vivendo. Você já parou para pensar nisso? Será que você se identifica mais com a Maria, que estava triste por alguma situação? Ou será que você está com incredulidade no seu coração a respeito de não crer no Evangelho? Ou talvez tenha medo, não sei se vai acontecer, não sei se o plano de Deus realmente é o melhor, eu não sei se Deus realmente está com a gente, eu estou com medo e tal. Então essa mensagem, irmãos, é para apontar para esse Jesus que está vivo, que traz alegria, que afasta o medo, que gera fé no coração e nos dá uma nova vida, uma nova esperança. Amém? Vamos orar então? Vamos ter um tempo na presença de Deus. Olhe para o Senhor. Talvez você tenha algumas coisas para falar com Ele depois dessa mensagem. E vamos deixar um tempinho e depois eu faço uma oração. E gostaria depois de dar a oportunidade de cada um orar com o irmão depois, para fortalecer, para abençoar. E talvez trazer uma palavra que Deus colocou no seu coração. Amém? Então vamos orar.
Senhor, eu te agradeço por essa mensagem de hoje que nos traz esperança, Senhor. A tua verdade que desperta o nosso coração para entender o coração de Deus. Que lá no fundo realmente Ele não queria que ninguém se perdesse. E se dispôs a dar ao Senhor, a vida do Senhor por nós. E hoje nós podemos ter vida porque o Senhor ressuscitou, Senhor. O Senhor está vivo e por isso nós temos vida, Senhor Jesus. Da mesma forma que o Senhor morreu e ressuscitou, é assim com cada cristão que assume compromisso com o Senhor Jesus. No batismo nós fomos ali sepultados para a nossa antiga forma de vida e nós ressuscitamos com o Senhor Jesus. Traz isso ao nosso coração, Deus, essa ideia de nós ressurgirmos dentre os mortos. Todos nós aqui, Senhor, estávamos mortos nos nossos pecados, estávamos longe do Senhor. E o Senhor pagou um alto preço para nos reconciliar com o Pai. O seu Pai é o nosso Pai, Senhor. O seu Deus agora é o nosso Deus. E nós temos uma nova vida, Senhor Jesus. Eu quero te louvar por essa nova vida, Deus. Essa nova oportunidade que o Senhor nos dá. Para não andarmos mais, Senhor, na futilidade dos nossos pensamentos. Para não andarmos mais, Senhor, de acordo com tradições que nós recebemos dos nossos pais, mas para ter um entendimento espiritual, para poder receber a Tua palavra, Senhor, entender que aquele mandamento é bom, aquele mandamento, Senhor, a Tua palavra ela traz vida, e nos restaura, Senhor, e nos santifica, e nos limpa, e nos torna mais puros, mais parecidos contigo, Jesus. Que nessa tarde, Senhor, depois dessa mensagem, cada um de nós possamos colocar diante de Ti coisas que têm nos atrapalhado na caminhada cristã, Senhor. Pode ser um sentimento como a tristeza, pode ser um sentimento como o medo, pode ser até mesmo a incredulidade, Senhor. Talvez possam haver pessoas aqui que pararam de crer no Teu poder, Senhor Jesus. Talvez algum dos meus irmãos aqui, Senhor, tenham deixado de crer na Tua palavra, Senhor. E eu oro para que o Espírito Santo venha restaurar essa fé. Eu oro para que o Senhor venha dar um novo fôlego de vida para cada um de nós, Senhor. Porque ainda os Teus planos não terminaram em nossa vida. A Sua obra está sendo feita em nós, Senhor. Talvez, Deus, alguma raiz de amargura, Senhor Jesus. Talvez os espinhos, Senhor, que cresceram com a Tua palavra e sufocaram ela, Deus. As preocupações com esse mundo, com as riquezas, com os prazeres. Talvez esse seja o problema de uma vida que não consegue ver o Senhor ressurreto na nossa vida, Senhor. Então eu oro para o Espírito Santo trazer luz, entendimento, trazer poder para a mudança, ministrar sobre cada um que está aqui, sobre cada coração, Deus, para nos fazer enxergar o Senhor vivo. O nosso Senhor está vivo. O Senhor está vivo, Jesus. E esse é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa esperança, é o motivo da paz que nós podemos ter no meio do mundo tão caótico, tão corrupto, tão sujo. Obrigado, Senhor, pelo Teu poder que se estende até nós e nos faz levantar dos mortos. Que a gente saiba viver essa vida, Deus, com sabedoria e com gratidão pela obra que o Senhor fez em nós. Porque nós não temos mérito nenhum, Senhor. Não somos merecedores. E por isso nós Te louvamos. Te agradecemos, Senhor, com todo o nosso coração. E eu quero orar, Senhor, faz algo novo aqui na Pão da Vida, Senhor Jesus. Faz algo novo, Senhor, entre os líderes, entre os membros, entre as células, entre os ministérios. Sopra, Senhor, sobre nós o Teu Santo Espírito. Faz, Senhor, as coisas passadas ficarem no passado. Nós não queremos carregar, Senhor, nada, nenhuma bagagem, Senhor. Nenhuma experiência, Deus, que esteja atrapalhando a gente hoje. Nós queremos viver uma nova vida com o Senhor.
Nós queremos, Senhor, olhar para essa aliança tão preciosa e assumir que nós temos uma nova vida e nós queremos, Senhor, andar conforme essa nova vida que o Senhor nos dá. Por isso que nós deixamos para trás tudo aquilo que nos impede de prosseguir, Senhor. E continuamos olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.